Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, nesta terça-feira, vamos ouvir e meditar o Evangelho, que é de Mateus capítulo 19, versículos de 23 a 30. Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de Mateus, especificamente, meus irmãos e irmãs, ele trata da mensagem, e a sua mensagem central é a vinda do reino de Deus em Jesus. Por isso que nós temos ouvido nos encontros de Jesus, nos episódios de Jesus ao longo do Evangelho, condições para viver o reino, condições para se chegar ao reino, condições para fazer acontecer o reino de Deus. O Evangelho de hoje é continuação do Evangelho de ontem. Ontem, o jovem rico foi embora com tristeza, porque não queria se despojar. Jesus, ao ver a atitude do jovem rico, diz: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aqui não tanto fala-se de uma riqueza material, mas fala de uma riqueza em contraposição ao despojamento de coração. Quem não é capaz de despojar-se, quem não é capaz de viver uma atitude de abandono nas mãos de Deus, porque é apegado às coisas, e aqui às coisas materiais, mas também a tantas outras coisas, quem é apegado não é capaz de contemplar o reino de Deus, porque coloca o reino nas suas próprias forças, coloca o reino no seu modo de ser. Jesus pede para que todos aqueles que o sigam sejam despojados. Mas isso é difícil, é impossível. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. A nossa salvação, meus irmãos e irmãs, o nosso seguimento a Jesus depende da medida em que despojamos o nosso coração e nos abandonamos em Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se a nossa homilia foi edificante para você, não esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar. Conheça também o nosso podcast e que Deus lhe abençoe sempre. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho.